Oi, tudo bem? Discutiremos aqui de uma maneira bem breve o que a gente viu nas aulas presenciais. Em seguida, a gente vai fazer duas questõezinhas que podem ajudar muito na atividade impressa que foi colocada na sala de aula, tá bom? Vou desligar aqui a câmera e vamos começar a brincadeirinha. Bom, como podem notar, vou colocar aqui o quadro. Quadro A. Claro. Primeiro eu tenho que apresentar a tela, né? Vou aqui apresentar a tela para vocês. E vocês verão o quadro aqui, como é que ele está anotado, certo? Tá aqui, ó, tá o quadro. Eu já fiz algumas anotações aí das principais figuras que a gente viu em sala de aula. E aí, nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma pequena revisãozinha. E aí, depois vamos resolver essas duas questõezinhas que eu coloquei aqui, ó, que vão ajudar bastante na compreensão da atividade impressa que foi deixada para vocês fazerem. A atividade impressa, ela está aqui, ó, como vocês podem ver. São 6 questões. Ela começa com o nível mais básico, que é a questão número 1 aqui, que ele só quer que você determine a área dessas figuras. Isso aqui a gente discutiu bastante em sala de aula, tá boa. A questão 2 também, a gente discutiu em sala de aula. A questão 1 aqui, ele dá os lados das principais figuras e pede para que você encontre a área. Na questão 2, ele dá a área e pede para que você encontre um dos lados, e ela é considerada nível 1 também. Quando vai para a questão 3, questão 4, questão 5 e a questão 6, podem haver algumas coisinhas que a gente precisa de tá de olho, como, por exemplo, aqui na questão 3, a ideia de perímetro, que é justamente o que eu estou abordando aqui na minha primeira questão, que além de trabalhar a ideia de perímetro, a gente também trabalha a ideia de área. Bom, a gente viu aí em sala de aula algumas figuras planas, elas não são todas, mas são pelo menos as principais. A gente viu a área do retângulo, que está aqui colocado como A área do triângulo, a área do trapézio e a área da circunferência. Através dessas figuras, a gente pode formar outras figuras e assim por diante calcular suas áreas. Bom, a área do retângulo, todo mundo já deve estar bem consciente que é lado vezes lado, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom. A gente pode observar aqui que temos a área do retângulo, ela é igual à base B, que é a medida desse lado aqui do retângulo, ó, vezes a altura que eu chamei de H. Eu poderia chamar aqui de A, poderia chamar aqui de B, não importa. A área do retângulo é o lado vezes o lado. Quando o lado B é igual ao lado H, a gente diz que nós temos um quadrado, mas não muda, a fórmula é a mesma, vai ser a base vezes a altura. Tá bom? Exemplozinho aqui, vamos colocar aqui um retângulozinho simples. Digamos aqui que este retângulo aqui, vou colocar ele aqui, digamos que aqui mede 2 e aqui mede 3. Ora bolas, a área do retângulo vai ser minha base, que é 2, vezes minha altura, que é 3. Logo, a área do meu retângulo aqui será 6. Bom, 6 unidade de medida ao quadrado, né? Se for metro, se aqui for metro e aqui for metro, serão 6 metros ao quadrado. E aí eu terei a área do meu retângulo. Bem simples, simples mesmo. Você multiplica um lado vezes o outro, tá bom? E aí a gente encontra a área, tranquilo, sem nenhum problema, bem rapidinho, tá? Como a gente pode observar aqui na atividade, ó. Essa aqui não, a primeira, ó, você tem os dois lados todos certinhos, e aí já dá para imaginar como você pode fazer, né? A área do triângulo também é bem simplesinha. Posso tentar colocar aqui um outro exemplo também, ó. Posso desenhar aqui um triângulo. Digamos que este lado do triângulo aqui, que é a base, seja 5, e digamos aqui que a altura seja 3. A gente sabe que a área do triângulo é a base B vezes a altura H dividido por 2.
nada mais é do que a área de um retângulo dividido por 2. Ó. Você pode perceber aqui que o triângulo nada mais é que metade de um retângulo. Se você observar, ó, você vê, traçando a diagonal aqui de uma ponta a outra, você pode perceber que esse triângulo aqui é metade de um retângulo. Como a área do retângulo é a base vezes a altura e o triângulo é metade disso, a área do triângulo fica base vezes a altura dividido por 2. Como nós temos todas as medidas aqui de boa, a gente faz que a área do triângulo vai ser a base B, que é 5, ó, eu vou e anoto 5 aqui, vezes a altura H, que é 3. 5 vezes 3, tudo isso daqui dividido por 2. Pronto. Então, temos que a área do triângulo vai ser 5 vezes 3 é 15, 15 dividido por 2. E 15 dividido por 2 é 7,5. Tá. Se for 5 centímetros aqui e 3 centímetros aqui, teremos 7,5 centímetros ao quadrado na área. E aí pronto, ó, a gente calculou a área do triângulo sem nenhum problema, de maneira bem simples e fácil, ó, utilizando a fórmula que é base vezes altura dividido por 2. Tá, professor, mas e se a figura não for um triângulo, a figura for um trapézio? Não importa. Segue ao mesmo esquema. O que a gente sabe do trapézio? O trapézio é uma mistura de um retângulo com um triângulo, tá? A gente pode ter dois tipos de trapézio, no mínimo, né? Como eu estou mostrando aqui nas figuras, ó. Isso aqui é o trapézio. O trapézio ele pode ter dois triângulos do lado de um retângulo, como está aqui pintadinho, ó. Ou pode ter só um triângulo em um dos lados. Fato é que no trapézio você tem um lado maior e você tem um lado menor. O lado maior eu estou chamando de B maiúsculo e o lado menor eu estou chamando de B minúsculo. E, obviamente, eles têm uma altura. A fórmula do trapézio será a soma das duas bases vezes a altura dividido por 2, como está aqui colocado na fórmula. Por exemplo, vamos para cá, vamos desenvolver aqui uma ideia. Eu vou pegar aqui ó, um trapézio. Isso aqui é um trapézio, ó. Vocês percebam que essa figura aqui nada mais é do que um retângulo e dois triângulos em suas laterais, né? Ele nada mais é do que isso aqui, ó, um retângulo e dois triângulos que se juntam para formar essa figura aqui. Se nós formos utilizar aquela fórmula que eu acabei de mostrar, fica muito mais simples. Digamos que esse lado maior aqui, ele tenha 3 metros, o lado menor aqui tenha 2 metros, e o nosso trapézio, ele tenha uma altura de 1,5, 1,5 metros. Como é que eu acho a área desse cara? Basta que eu aplique essa formulazinha aqui, ó. Eu vou fazer aqui embaixo, a área do trapézio, vou chamar TR, para não confundir com a área do triângulo, feita anteriormente. Repare, ó, vai ser igual a base maior, eu tenho essa base maior aqui, que é 3, mais a base menor, eu tenho a base menor aqui, ó, que é 2, eu coloco aqui, fecho, ó, multiplico, isso aqui é uma multiplicação por H, que é a altura, e é de 1,5, vou colocar aqui, todo mundo dividido por 2. Então, a área do trapézio, vou repetir aqui, vai ser, observe que 3 mais 2 são 5, eu vou ter 5 vezes 1,5 dividir por 2. Continuando a continha, fazendo 1,5 vezes 5, ó, 5 vezes 5 são 25, vão 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Uma casa aqui depois da vírgula, ó, você conta aqui uma casa depois da vírgula, 7,5. Então, a gente vai ter que a área do trapézio vai ser 5 vezes 1,5, que é 7,5. Não esqueça de dividir esse cara por 2.
Dividindo aqui 7,5 por 2, ó. 3 vezes 2, 6 para 7, 1. Vírgula aqui, baixa o 5. Vírgula aqui, ó. 7 vezes 2, 15. Essa vírgula aqui praticamente vai sumir, tá? Depois que você colocou essa vírgula, você pode desconsiderar essa daqui. Então, continuemos. 7 vezes 2, 14 para 15, 1. Você vai baixar um zero aqui. E agora, 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então, temos que a nossa área do trapézio vai ser igual a 3,75 metros ao quadrado. Acho que a unidade de medida que eu botei lá foi metro, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Foi metro. Pronto. O que é essa área aqui do trapézio? É o tanto de coisa que cabe aqui dentro, ó. Que cabe dessa figura aqui, ó. Nessa figura aqui dentro, cabem 7, foi 7 que deu? Não. Cabem 3,75 quadradinhos de 1 metro de lado cada um. É a área desse cara aqui, essa área pintada aí, ó, que eu não pintei direito. Pronto, é a área do trapézio. Também simples, não tem problema, é uma aplicação. Eu dei todos os valores, vocês podem ter percebido. Eu dei a base maior, que é 3, dei a base menor, que é 2, dei a altura, e é bem simples, a gente consegue fazer de maneira bem rápida. A gente fez isso aqui em sala, tá? Aqui é apenas uma pequena revisão para ajudar a gente a esquentar, para começarmos a fazer aqueles exemplos mais um pouco, digamos um pouco mais exótico, né? A gente fez um exemplo do retângulo, um exemplo do triângulo, um exemplo do trapézio, que pode ser assim ou assim, tanto faz. Um exemplo da circunferência, que também é de boa, ó. A área da circunferência é πr ao quadrado. Então imagine aqui que eu coloque uma circunferência qualquer aqui. Estou colocando aqui essa circunferência em verde. Tá aí, não tá muito bonita. Deixa eu ver se eu faço uma circunferência mais gatinha aqui pra gente, tá? Não deu certo, mas tudo bem, ó. Na circunferência, o importante é você saber quem é o raio, que é essa medida que vai do centro da circunferência até a borda, tá? A gente chama de diâmetro esse comprimento todo aqui, essa distância toda. Essa distância toda que está em preto, a gente dá um nome, a gente chama de diâmetro, tá bom? Nada mais é do que 2 vezes o raio. Professor, mas o que é o raio? O raio é essa medida que sai daqui do centro para a extremidade, tá? Essa medida em vermelho que eu vou colocar aqui. Ó. Suponha que aqui seja o centro dessa circunferência verde, e a medida que sai do centro até a borda é chamada de raio. Como um raio na bicicleta. Isso aqui é um raio, ó. Você tem um núcleo, o centro da circunferência, a medida que sai do centro da circunferência até a borda é o raio. Se você continuar até a outra borda, essa medida toda, de uma borda a outra, passando pelo centro, é o que nós chamamos de diâmetro, tá bom? Então, digamos, nosso exemplo aqui, você já sabe o que é diâmetro, eu acabei de falar, né? Digamos que no nosso exemplo aqui tenhamos um raio de 3 centímetros. E eu quero saber qual é a área dessa figura plana. 3 centímetros, tá? Então, eu quero saber a área. Eu sei que a área da circunferência é esse número π, que é um cara irracional, vezes o raio ao quadrado. Eu vou dar a resposta em forma de π, certo? Eu não vou fazer uma aproximação, porque eu sei que o valor de π é de 3,14 e vai tarará fumaça, né? Um número muito grande. A gente pode verificar aqui na calculadora, ó, quando eu coloco aqui o número π, repara o tanto de número que ele dá, ó, além do 3,14, olha a quantidade de casas que ele tem. O π é um número infinito. Quando nós queremos fazer uma aproximação para o π,
Em geral, a gente aproxima apenas essas duas casas depois da vírgula, tá? Ou a questão pede para que você faça uma aproximação. Há questões que dizem assim, use o π para 3,141. Outras questões dizem, use o π para 3,1. Se a questão não disser nada a respeito do π, você deixa ele em forma de π mesmo, como, por exemplo, essa questãozinha que eu estou trabalhando. Eu tenho uma circunferência de raio 3 centímetros e eu quero saber a área dessa circunferência. Eu quero saber o quanto de quadradozinhos que cabem aqui dentro dela, tá? Quantos quadradozinhos de 1 centímetro de lado cabem aqui dentro dessa circunferência aqui, que eu estou pintando de rosa. É só a gente aplicar essa formulazinha simples aí. Guardem essa fórmula para a vida toda, tá? Porque ajuda até a você saber quanto de cimento você tem que comprar para poder fazer uma tampa de uma cisterna. É bem simples, ó. Vou fazer aqui a área da circunferência, vai ser igual o π, que eu não estou usando a aproximação, vezes o raio, eu sei que o raio é 3, ó, 3 ao quadrado. Então, teremos que a área da circunferência, você vai repetir aqui o π, e vai efetuar essa continha. Esse 3 ao quadrado, ele quer dizer o seguinte, que você vai multiplicar 3 por ele mesmo 2 vezes, tá? Por isso é 3 ao quadrado. E aí a gente sabe que 3 vezes 3 é 9. Não é 3 vezes 2 não, tá? Por exemplo, se fosse 3 ao cubo, nós teríamos 3 vezes 3 vezes 3 3 vezes, ok? Que neste caso daria 27. Pois 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. Como nós estamos trabalhando aqui com 3 ao quadrado, é bem simples, a gente sabe que 3 vezes 3 é 9. Então, esse 3 ao quadrado aqui vai ser 9. Tá aí a área. Os matemáticos gostam de colocar o π para depois. A área vai ser de 9 π centímetros quadrados. E acabou. Ah, professor, eu não vou usar a aproximação do π, não, a menos que a questão peça. Se a questão dizer, use o π para tanto, aí você pode utilizar o π. Se você quiser multiplicar o 9 pelo π aqui, fique à vontade, a resposta vai até estar mais completa, tá? Se fosse um caso real de você calcular a área de uma tampa de uma cisterna, com certeza você teria que utilizar um valor aproximado para π, porque você não compraria apenas 9 centímetros quadrados de alguma coisa, de cerâmica, de papel, de alguma coisa. Claro que não. Ia ser em torno de 27, alguma coisa. Por quê, professor? É só você pegar aqui, ó, o 9, multiplicar pelo 3,14, que é o valor do π, e aí você vai ter o resultado real. 28,26, na verdade. Ó. A área real desse cara aqui, sem a utilização do π, é de aproximadamente 28,26 centímetros ao quadrado. Para efeitos aqui do nosso estudo, se eu não pedir uma aproximação do π, você pode deixar essa resposta assim, dessa forma. Ou pode também deixar dessa forma, tá bom? Bom, então a gente viu aqui as principais áreas, que está faltando a área do losango, mas em outra oportunidade eu falo sobre ela. E é a partir dessas simples figuras aqui, apenas dessas figuras aqui, se você compreender corretamente como funciona a fórmula, você vai conseguir resolver todas essas questõezinhas aqui. Ah, claro, falta um pequeno detalhe que eu não falei, que é sobre perímetro. Bom, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. É a soma dos lados. Por exemplo, se eu tenho um retângulo aqui, ó, cujos lados são 2, os lados aqui do retângulo, tá? São 3, 2. Obviamente aqui também vai ser 3 e obviamente aqui vai ser 2. O que eu entendo aqui, o que é o perímetro aqui? O perímetro aqui, que eu vou chamar de 2P, geralmente a gente chama de perímetro assim, tá? 2P, vai ser a soma desses rapazes aqui, tá bom?
Para não confundir vocês, vamos chamar o perímetro apenas de P. O perímetro aqui vai ser a soma dos lados, tá bom? Vai ser 3 mais 2 mais 3 mais 2. Onde a gente pode confirmar que o perímetro aqui seria 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 2, 10. O perímetro seria de 10, vamos supor que seja metro, seria de 10 metros, tá bom? Olha o perímetro qual é? É a soma dos lados. Pessoal, e o perímetro de um triângulo? É a mesma coisa. Você vai somar os lados, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que eu tenha esse triângulo aqui, ó. Aqui eu tenha 5, aqui eu tenha 4 e aqui eu tenha 3. O meu perímetro vai ser 4 mais 3 mais 5. O meu perímetro vai ser 4 mais 3, 7. 7 mais 5, 12. E acabou. 12 é alguma coisa, né? Se as medidas aqui forem em centímetro, o perímetro será de 12 centímetros. A mesma coisa ocorre com o trapézio, tá? Eu somaria essa base, com este lado e com este lado. Enfim, o perímetro é a soma dos lados. Professor, mas qual é, então, o perímetro da circunferência? Ah, o perímetro da circunferência, se ela não tem um lado como as outras figuras têm. Dizemos que o perímetro da circunferência nada mais é que o comprimento dela. E o comprimento da circunferência é dado por 2πr, tá? É o comprimento da circunferência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar essa circunferência e fizer um corte aqui, ó, e eu fizer um corte aqui, eu posso esticar essa circunferência, eu posso esticar ela. E aí ela ficaria assim, como se fosse uma linha, ó. Tá vendo? Ó? Dessa forma aqui, ó. Se eu começar a dobrar essa linha, eu posso começar a colocar ela em forma de circunferência. Então imagine aí uma linha. Você tem uma linha. Deixa eu abrir aqui a câmera para ver se eu posso mostrar para vocês mais ou menos a ideia, qual que é. Deixa eu pegar aqui esse carregador que está aqui comigo. Então, imagina o seguinte, ó, você tem essa circunferência aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma circunferência. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu formei aqui uma circunferência, ó. Isso aqui é uma circunferência, tá vendo, ó? O que é o comprimento da circunferência? Se eu pegar esse carinha, deixa eu ver se eu torno ele maior. Aqui, ó, ponta do carregador aqui, eu tenho uma circunferência. Acho que dá para todos verem, né? A circunferência. Se eu pegar essa circunferência, pá, cortar aqui, ó, eu faço assim com ela, ó. Eu abro a circunferência todinha, ó. Ou então eu posso novamente chegar aqui e dobrar ela e ela vai virar uma circunferência novamente, tá? Ó. Virou uma circunferência, ó. O que é o comprimento dessa moça? Cortei aqui, ó. Aqui é o comprimento dela. Esse pedacinho aqui virou essa circunferência aqui. Como é que a gente calcula isso aqui? Através da expressão 2πr. Através dessa expressão aqui, ó. 2πr, tá? E aí a gente consegue encontrar o perímetro da circunferência. Bom, sabendo o que é perímetro aqui, dá para a gente tentar resolver essas duas questõezinhas que eu coloquei aqui, que são muitíssimo parecidas com essas outras. Veja o que é que a questão 3 pede aqui. Ó. Um terreno retangular, como este aqui, cujo perímetro é 100, soma dos lados é 100, possui área 600 metros quadrados. Quais as dimensões, os lados desse terreno? Como é que você vai saber quais são os lados desse terreno? Bom, você tem duas informações. Você tem o perímetro, que é 100, e você tem a área, que é 600. Observe que essa questão é muito parecida. Ó. Quais as medidas de um retângulo, cujo perímetro é de 220 metros e cuja área é de 2.400 metros quadrados? Vamos fazer aqui, vamos pegar aqui, vamos desenhar aqui um retângulo. Está aqui o retângulo, ó. Eu não conheço os lados desse retângulo,
Então, vou chamar esse lado de A e vou chamar esse lado de B. Repare que esse lado de baixo é exatamente igual ao lado de cima. Se o lado de baixo é A, o de cima também vai ser A. Observe que se esse meu lado é B, esse outro lado aqui também será B. E ele diz assim, ó, que o perímetro é 220. Eu sei que P, que é o perímetro, vai ser a soma dos lados. Vamos somar os lados? Repare que a gente tem A mais B, mais A de novo e mais B, tá bom? Então, a gente tem o perímetro que vai ser. Repare que a gente tem 2 As, a gente vai colocar aqui 2 As, mais, e a gente também tem 2 Bs, mais 2B. Esse aqui é o perímetro, tá? Ó, do retângulo. Veja que ele disse que o perímetro do retângulo é quanto? 220. Então, isso quer dizer que 2A mais 2B, que é o perímetro, é igual a 220. Como ele falou ali, ó, 220. Isso daqui é uma informação que a questão nos deu, tá bom? É uma informação. Qual foi a outra informação que a questão nos deu? Observa lá que a questão nos deu outra informação também. E cuja área é de 2.400. Ah, mas eu sei calcular a área de um retângulo. A área de um retângulo, por essas medidas aqui, vai ser a base vezes a altura. A base é A e a altura é B. E ele disse que a área é de 2.400. Ah, então A vezes B é de 2.400. Eu tenho a minha segunda informação. Eu tenho duas informações. Eu sei que 2A mais 2B é 220 e eu sei que A vezes B é 2.400. Vamos botar aqui para o lado, vamos fazer esses caras, tá? Eu sei que 2A mais 2B é 220 e eu sei que A vezes B é de 2.400. Vou resolver esse sisteminha, tá bom? Repare que essa equação aqui de cima dá para dividir por 2. Ó. Vou dividir todo mundo aqui por 2. Por quê, professor? Porque dá. Repare que 2 dividido por 2 é 1. Ó, esse 2A dividido por esse 2 vai dar 1. 1 vezes A é A. Mais 2B dividido por 2 vai dar só B. Porque você tem assim, ó, por exemplo, 2A dividido por 2 mais 2B dividido por 2 igual a 220 dividido por 2. Eu estou dividindo todo mundo aqui por 2, tá bom? Como eu tenho 2 em cima e 2 embaixo, eu posso cancelar. Eu cancelo esse 2 com esse 2 com esse 2, e divido 220 por 2. Repara que quando eu cancelei esse 2 por esse 2, ficou só A. Então, repetiu o A aqui. Mas, quando eu dividir esse 2, então eu vou ter só o B aqui, igual, por 2 eu sei que é 110. Eu diminuí minha expressão, eu deixei minha equação um pouquinho mais fácil. Vou pegar a equação de baixo de novo, que A vezes B é de 2.400. Vou resolver esse sisteminha, tá bom? Pega essa equação aqui de cima, tá vendo? Ó, note que, vou escrever assim, note que A mais B é igual a 110, ou seja, A vai ser igual a 110 menos B. Se você transportar esse B para o outro lado, ele vai negativo. Eu peguei essa primeira equação, vou pegar a minha segunda equação e no lugar do A eu vou colocar essa expressão, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. Sabemos que A vezes B é igual a 2.400. A gente sabe disso, não é?
que A vezes B é igual a 2.400. Está aqui. Ora, mas eu sei quem é A. No lugar deste A aqui, eu vou colocar 110 menos B, ok? Esse A aqui vai ser assim, ó, 110 menos B, que é A, vezes esse B aqui, que é igual a 2.400. Você vai multiplicar esse B vezes 110 e esse B vezes esse outro B, tá bom? Ó, B vezes 110, 110B, mais vezes menos, menos B vezes B, B ao quadrado, que vai ser igual a 2.400. Nós estamos caindo numa equação do segundo grau. Coloque esse B quadrado primeiro, ó, colocar ele aqui, menos B quadrado, menos B ao quadrado, mais 110B, igual a 2.400. Vou trazer 2.400 para a esquerda. Eu vou ter, então, menos B ao quadrado, mais 110B, menos 2.400. Como eu trouxe esse 2.400 para a esquerda, lá na direita não ficou ninguém, eu vou chamar de zero. É muito chato você trabalhar com o primeiro membro negativo. Vamos trocar o sinal de todo mundo, para facilitar, tá? No lugar onde tem menos vai ficar mais, e onde tem mais vai ficar menos, tá? Você vai trocar os sinais, ó. Virou uma equação do segundo grau, que aí vocês devem ter visto a equação do segundo grau no 9º ano, pelo menos, né? Equação do segundo grau no 9º ano, ou até mesmo agora no 1º ano. Então, o que a gente vai fazer aqui com essa informação? Observe aqui, você vai identificar quem é A, quem é B e quem é C. Observe aí, ó. Observe aqui que o seu valor de A, na sua equação aqui, ó, o B está substituindo o X, tá? É como se você escrevesse esse cara assim, ó. É como se você escrevesse ele assim. X ao quadrado, menos 110x, mais 2.400 igual a zero, tá? Eu estou substituindo o X pela letra B. Beleza? Vamos fazer em termos de B, tá? Veja que o meu A aqui vai ser 1, que é o cara que carrega o B ao quadrado. O meu B vai ser menos 110 e o meu C vai ser 2.400. Eu sei pela fórmula que esse B aqui, que é esse B aqui, tá? A fórmula é, ó, menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 4 vezes A vezes C. Ora, esse meu valor de B da equação vai ser igual a, ó, o menos da fórmula, você repete. Observe quem é o valor de B, que você anotou lá em cima. O valor de B é menos 110. Então, vou colocar em parêntese aqui, porque menos 110 é negativo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Eu ainda não calculei delta, vou calcular no instante. Sobre 2 vezes o valor de A. Ah, o valor de A é 1. Então, eu vou e coloco o número 1 aqui. Está faltando delta, né? Bom, vou calcular delta, então. Vamos calcular delta. Delta vai ser igual o valor de B, que é menos 110. Vou colocar ele entre parênteses, porque ele está negativo, tá? Ao quadrado. O menos da fórmula, o 4 da fórmula, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é de 2.400.
Então, delta vai ser igual. Ó, esse cara está negativo, está ao quadrado. É como se você multiplicasse menos 110 vezes menos 110 duas vezes. Menos vezes menos vai dar mais, e 110 vezes 110, tá? Eu sei que 11 vezes 11 é 121. O zero desse cara e o zero desse cara vai dar esse resultado aí, ó. 12.100. 12.100. Vai dar 12.100. 12.100 é o resultado desse cara aqui, tá? Menos da fórmula. 4 vezes 1 é 4. E aí eu vou multiplicar 4 por 2.400. 4 vezes nada é nada, 4 vezes nada é nada, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Então, eu vou ter 12.100 menos 9.600. Tá aí a minha continha. Vou diminuir esses dois caras para ver quanto é que dá, né? Ó, meu valor de delta vai ser igual 12.100 menos 9.600. Se fosse 10.000, daria 12.100, né? 2.500. 2.500. Achei o valor de delta. Pega esse delta, coloca aqui dentro, ó. Vou encontrar a raiz quadrada de 2.500. Beleza, vamos resolver. B vai ser igual, menos vezes menos é mais, 110, mais ou menos. Opa, a raiz quadrada de 25 é 5. Como eu tenho dois zeros aqui, eu coloco só um aqui. Olha só, eu tenho aí a raiz de 50, a raiz de 2.500 é 50, 2 vezes 1 é 2. Eu vou ter dois possíveis valores para B, tá? Eu vou usar um cara positivo, eu vou ter o meu B', que vai ser 110 mais 50 dividido por 2, ou B duas linhas, que vai ser 110 menos 50 dividido por 2, que é 50, tá? Resolvendo esse cara aqui, 110 mais 50 vai dar 160 dividido por 2. Que 160 dividido por 2 é 80. Ou 110 menos 50 é 60. E 60 dividido por 2 é 30. Pode ser qualquer um desses dois valores. Pode ser 80 ou pode ser 30. Como é que eu vou escolher? Eu vou ver lá no meu desenho quem é B. Se o lado B é o lado maior ou menor. Lá no meu desenho, tá? Onde eu fiz o retângulo. Eu não sei nem onde eu botei, onde eu fiz o meu retângulo. Quando eu tava... o B é o menor lado. Ó. Tá vendo? O B é o menor lado. Então, o meu B vai ser 30, tá bom? Eu vou escolher como 30. Professor, tem algum problema se eu escolher 80? Tem não, mas lá no desenho você vai trocar, tá? Onde tem A, você põe B. Onde tem B, você põe A. Eu vou escolher o 30 porque no meu desenho o B é menor que o A, tá? No meu desenho eu fiz assim, ó, eu tenho um retângulo aqui, eu chamei aqui de A e aqui de B. Como o B é menor, meu B vai ser 30. Tá bom? Meu B vai ser 30, foi o que eu escolhi. Se lembra lá em cima que eu disse que A era 110 menos B? Pois é, a gente vai usar esse rapaz agora. Eu sei quem é B. B é 30, eu acabei de calcular. Agora eu vou achar quem é A. Eu sei que A é 110 menos B. A vai ser igual a 110 menos 30, porque B é 30. A, 110 menos 30, 80. Olha que negócio interessante. Eu já tinha encontrado esse 80 lá em B. É verdade. Coincidência, né? Não é mera coincidência, tá bom? Então, o meu A, o meu lado A vai ser 80 e o meu lado B vai ser 30. Agora, 80 e 30 o quê? Metros ou centímetros? A gente vai ter que analisar lá a questão. É metro. Tá vendo? É metro. Pronto, gente. Acabamos de achar a resposta, tá? O retângulo tem dimensões
80 e 30. Agora eu sei. Ó, o meu lado A vai ser 80 e o meu lado B vai ser 30. Vamos ver se bate? A soma deles tem que dar 220. Mas vai dar, ó, 80 mais 30. Vocês concordam que aqui é 80? E que aqui também é 80, né? São iguais. E que aqui é 30, mas aqui também é 30, né? Se eu somar todo mundo, tem que dar 220. Vamos lá, ó. 80 mais 30, 110. 110 mais 80, 190. 190 mais 30, 220. Bateu. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver a área. 80 vezes 30 é 2.400? Sim, é. Podemos observar aqui, ó, 80 vezes 30 é igual 2.400. A gente achou. Isso ajuda a você responder essa questãozinha aqui. Se você tiver outro método para resolver isso, você pode tentar até por tentativa, deixe colocado na tua resposta, tá? Não vai me dizer que A é fulano e B é ciclano, não. Me diga como você achou, porque essa questão aqui dá para fazer por outros métodos, tá? É essa daqui. Se eu, no lugar de 600, colocasse outro valor, aí acho que dificilmente você encontraria outro método para resolver. Mas fique à vontade, tá? Bote a criatividade para funcionar. Vamos agora resolver uma questão parecida com essa daqui, tá? As outras são todas muito parecidas com o que a gente viu, está vendo nessa videoaula, ou com o que a gente viu na sala de aula, tá? Por exemplo, perceba que nessa questão 5 aqui, nós temos essa partezinha aqui, ó, essa partezinha aqui dessa figura, você pode perceber que ela é 1/4 de uma circunferência. Esse cara aqui é metade da metade de uma circunferência, esse moço aqui. Como eu tenho duas, me formam uma metade. Se você souber calcular a área da circunferência, você sabe calcular essa área aqui do gol, tá bom? E o que eu vou mostrar agora, o camarada aqui na questão 6 quer que você calcule essa áreazinha aqui, ó, dessa pista aqui. Bom, vamos ver. Dá para você conseguir fazer isso prestando atenção nesse moço aqui. Eu quero que você calcule a área da figura pintada, a figura desse cara que parece uma rosca plana, meio que um pneu. Não é um pneu porque não está em 3 dimensões, mas parece, né? Uma espécie de aliança ou algo parecido. Eu quero a área apenas da parte pintada. Simples, 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 gente. Observe aí que eu tenho duas circunferências. Eu tenho duas circunferências. A minha área pintada, que eu vou chamar de AP, área pintada, nada mais vai ser do que a área da circunferência, nada vai ser do que a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor, não é? A área da circunferência maior eu vou fazer com esse Mzão e a área da circunferência menor com esse Mzinho. Se eu calcular, veja só, se eu calcular a área da circunferência grande e depois eu calcular a área da circunferência pequena, esse cara aqui pequeno, observe, esse moço aqui não está aqui dentro? Ele não está aqui dentro? Veja só, se eu souber essa área aqui, se eu souber, deixa eu pintar ela aqui, se eu souber essa área daqui de dentro, aqui, ó, se eu souber essa área aqui de dentro, eu não sei a de fora? Por quê? Eu vou pegar a área que está fora, estou dando uma pintadinha aqui nesse cara, esse cara que eu quero, ó, é ele quem eu quero. A pintura foi diferente, mas não tem problema. Pronto, ó. Aí eu tiro ele, tá vendo? Crio um buraco aqui. Eu pego a área desse cara, calculo, pego a área desse cara, calculo e diminuo um pelo outro, porque ele está aqui dentro, gente, ó. Eu pego esse grandão, depois pego esse pequeno.
O pequeno não está um buraco aqui? Não está um buraco aqui? Ora, esse buraco não é a área desse moço aqui? Se eu souber a área dele todo e eu souber a área desse pequeno, eu sei a área dele todo. Então, vamos lá? Mãos à obra? Vou calcular a área da circunferência maior, tá? Fazer de azul. A área da circunferência maior vai ser o valor de π vezes o raio. Qual o raio dessa circunferência grande aqui? É 10? Não. 10 é o diâmetro. O raio desse moço, que eu vou colocar aqui em vermelho, ele parte do centro até a outra extremidade. Se daqui para cá, repare, ó, em azul aqui. Se daqui para cá é 10, lá não. Se daqui para cá é 10, a metade para cá vai ser 5. Não é? Eu vou ter 5 metros de raio. Então, esse cara vermelho aqui vai medir 5, que é o raio. Então, vou pegar aqui 5 ao quadrado, onde a área da minha circunferência maior vai ser 5 vezes 5 é 25, será 25π. Vou guardar aqui a área da circunferência maior. A área da circunferência menor é mais fácil ainda. Eu tenho o π, que é da fórmula, vezes o raio. Perceba que a circunferência menor tem o raio de 2. Então, vou colocar aqui 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, né, gente? A área da circunferência menor será 4π. Pronto. Agora, eu venho aqui na área da minha figura pintada, ó. Então, a área da figura pintada vai ser a área da circunferência maior, que é 25π, menos a área da circunferência menor, que é 4π. Logo, a área pintada vai ser igual a 25π menos 4π, 21π. Como eu não dei medida, não disse se era metro, não disse se era nada, vai ficar assim, tá? 21π alguma coisa ao quadrado. Essa é a área. E só como não é difícil, é bem simplesinho. Isso daqui vai te ajudar a você tentar resolver esse mocinho aqui, ó. Repare, em torno de um campo de futebol, tá aqui o campo de futebol, construiu-se uma pista de atletismo com 3 metros de largura, ó, gente. Isso aqui é 3, ó. Isso aqui é 3. Cujo preço por metro quadrado é de R$500. Cada metro quadrado é R$500. Ele quer saber o custo dessa construção. Ele quer saber quanto é que vai me custar fazer essa pista aqui todinha, tá vendo? Ora, essa tem algumas partes aqui da pista que são em forma de circunferência. Então, isso já é uma pista que eu estou dando para vocês para me calcularem o custo dessa pista. Não vou falar mais nada, porque senão foge ao meu objetivo, eu vou acabar dando a resposta. Não é isso que eu quero. Eu quero ver até onde vocês conseguem usar a criatividade. Acreditem, o que vocês precisam para resolver todas essas questões aqui é apenas o que eu expliquei aqui. O resto é criatividade. O resto é você usar a cuca, queimar os neurônios e ver como é que você aplica esses caras aqui que você acabou de ver aqui na sua questão. Ok? Vou encerrar a aula por aqui, porque ela já ficou até grande demais. Eu já estou nos grupos de vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, me procure. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. O coração é assim, né? E até mais.